Lucas, capítulo 15, de 3 a 7. Vou ler a partir do verso 1, para que a gente entenda o contexto. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A grande alegria de Deus está em buscar seus filhos perdidos. Essa é a grande ideia dessa parábola. A alegria de um pai que fica super emocionado, feliz, cheio de júbilo, porque ele tem um filho de volta em casa. Você já imaginou, se você fosse um pai, uma mãe, e de repente você recebe a notícia, a ligação, e você atende no telefone e diz: Olha, seu filho está comigo, está sequestrado, e eu quero uma recompensa. E o valor da recompensa é um valor que você não tem condição de pagar. Como é que você se sentiria? Talvez você é um daqueles que caiu naqueles golpes do pessoal dizendo: Olha, eu estou com a tua filha, fala aqui, pai. E se desesperou. Teve alguém que caiu nesse golpe aqui? Não. Tem vergonha de dizer que caiu, né? E como a gente se sentiria? Mas ao mesmo tempo, como você se sentiria depois que a polícia fizesse o seu trabalho e agora você está em casa e seu filho que estava perdido, sequestrado, ameaçado, entrasse pelas portas de casa mais uma vez para a segurança do lar? Como você reagiria? Que alegria não seria? Que satisfação! É essa imagem que essa parábola ilustra, de um pai que reencontrou um filho perdido, ou um pastor que reencontrou a sua ovelha perdida. E o contexto está em Jesus, que se aproximava de publicanos e pecadores. Os publicanos eram os cobradores de impostos, e eles eram como os políticos mais corruptos da sua época. Era assim que os judeus viam os publicanos. Eles eram os cobradores de impostos, eles eram judeus que exploravam o próprio povo judeu para o reino inimigo, colonizador, os romanos, e dominador, e ao mesmo tempo eles extorquiam para os inimigos, como judeus, como roubavam, cobravam a mais e se tornavam muito ricos, políticos, mau caráteres, inimigos do próprio povo, ímpios, pecadores, miseráveis. Era assim que um judeu olhava os publicanos. E, além disso, diz que ele se juntava com publicanos e pecadores. Andando com o grupo dos publicanos, quando fala pecadores, está falando de uma forma geral a todos aqueles que eram mal vistos dentro da comunidade judaica. Talvez prostitutas, pessoas de má índole, de má fama na sociedade. Mas tem uma coisa, isso espanta os religiosos. Quando se aproximaram de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, eles iam porque os pecadores queriam ouvir do evangelho de Jesus. Os religiosos da época, que é o que diz o verso 2, começaram a murmurar e a reclamar. Então aqueles que eram os pastores,
daquela geração, aqueles que eram os mestres da palavra daquele período, em vez de se alegrar porque os pecadores estavam em busca de ouvir a palavra, eles começaram a murmurar e reclamar, dizendo: como é que esse homem que se diz espiritual, ele senta na mesa e se relaciona com pessoas de má fama? Como é que ele, se dizendo santo, recebe pecadores e come com eles? Até porque a ideia de comer com pecadores era algo que era inaceitável pela religião judaica farisaica, porque a mesa é um lugar santo, era um lugar cultico, e eu só faria isso com pessoas santas, jamais com pecadores. Mas Jesus não. Jesus, ele sentava com publicanos, ele sentava com pecadoras, ele aceitava ser tocado por prostitutas até. Ele de tal forma que ele se relacionava com pecadores que isso escandalizava a religião do seu tempo. E como resposta a essa crítica, Jesus conta essa parábola, essa história, essa ilustração. E ele propôs a parábola de uma ovelha perdida. Por que ele conta a parábola de uma ovelha perdida? Porque na cultura daquela época, se você olhar, por exemplo, João capítulo 10, quando Jesus se coloca como bom pastor, ele traz alguns sinais de como era a cultura pastoril da época judaica do Oriente Próximo, do período de Jesus. Os pastores, aquela comunidade pastoril, os pastores gastavam mais tempo com as ovelhas do que com seres humanos. E eles amavam as ovelhas, ao ponto deles darem a sua própria vida pelas ovelhas. Você lembra de Davi, dizendo que lutou com um leão e um urso só para proteger as suas ovelhas? Você olha Jesus dizendo que um bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Você vê Jesus dizendo que Jesus chama as suas ovelhas pelo nome, elas ouvem a voz do seu pastor e a seguem. É tal a relação de um pastor e de uma ovelha. Era uma relação que, se você ainda hoje botar no YouTube, a relação de um pastor e ovelha, vão aparecer alguns videozinhos de que os pastores chamam a ovelha pelo nome e elas reconhecem o seu nome e vêm. Para você ter ideia da relação íntima de pastores e ovelhas, quando os rebanhos se encontravam na beira de um poço, de um lago, de vários lugares, eles se misturavam. E os pastores não se preocupavam, porque quando eles saíam de volta para andar, iam chamando as ovelhas, elas iam ouvindo a voz dos seus pastores, e elas nunca seguiam a outras. Tamanha a relação de amor de um pastor e uma ovelha. A relação de pastor e ovelha não era só para os pastores, mas no quintal de cada judeu tinha lá uma ovelhinha, que os filhos, a família, tinha o maior carinho, como o pastor Afonso tem pela sua cadela Luli. Ela ama tanto essa Luli, né? Se mexerem com essa Luli. Tamanha era a relação daquela época, muito próxima e íntima de uma ovelha com seus pastores. Então Jesus, baseado nessa relação, ele conta uma parábola. E ele diz assim: qual dentre vós, trazendo essa ideia, qual dentre vós, homens, que possuindo 100 ovelhas? Detalhe, um homem para possuir 100 ovelhas naquele período era alguém que tinha posses. E talvez perder uma. Tenho 100, perder uma, daqui a pouco eles procriam, eu tenho 110. Mas ele diz assim: qual que, mesmo tendo 100, uma, ele não aceita perder por causa da relação, que era muito mais do que financeira, era uma relação de afeto. E ele diz assim: perdendo uma delas, o que era também comum numa condição pastoril daquele tempo, ele diz assim: o que ele faz? Não deixa ele as 99, e ele não deixa eles à toa não. Quando ele fala deixar 99, provavelmente ele está falando em deixar elas no aprisco. Não deixa 99 no aprisco, segura, e ele sai e volta para o campo. Ele sai nessa busca implacável
implacável por aquela ovelha perdida. E a gente já pode imaginar aquele pastor chamando pelos montes o nome da ovelha, e ele andava e caminhava, fazendo o caminho de volta, procurando em meio àquela região, enquanto busca aquela ovelha que ele ama e que se perdeu na caminhada. As ovelhas, elas ficavam facilmente desorientadas quando se desgrudava do bando, porque ovelhas são comunidades que andam em bando, e ela passa então a ter grande perigo. Ela podia ser atacada por animais, ela podia ser roubada por ladrões, e ele então, sabendo que ela poderia estar em perigo, ele vai aflito em busca da ovelha perdida, e ele busca, diz o verso, até, final do verso 4, até, ele não desiste, ele vai até encontrá-la. Eu me lembro de João capítulo 13, verso 1, diz que o Senhor amou os seus discípulos, e eles os amou até, vocês lembram? Até o fim. E ele buscou aquela ovelha perdida, e não desistiu até encontrá-la. E quando ele achou, ele faz um sacrifício, ele põe aquela ovelha pesada nos ombros, mas ele não vem reclamando do sacrifício que fez. Oh, mas ovelha gorda, chata, que fugiu. Não, mas ele vem fazendo força, andando subindo e descendo montes, mas com o coração, diz o texto, cheio de júbilo, cheio de alegria. Fazer sacrifícios pela ovelha perdida não era motivo de raiva, murmúrio ou reclamação, mas era alegria, porque ela havia sido achada. E quando ela chega em casa, diz o texto, ele reúne os amigos, reúne a vizinhança. E essa preocupação provavelmente era a preocupação da família inteira. Todo mundo sabe que a ovelhinha Bé se perdeu. Quando ele chega, reúne, Bézinha voltou, todo mundo vai celebrar. Vamos celebrar juntos. Ela está de volta. Mas tem uma questão aqui. Enquanto toda a família do pastor esperava com alegria quando uma ovelha perdida chegava, por que Jesus está contando essa história? Por quê? Por quê? Porque o que espanta Jesus é como é que os fariseus, mestres da lei, membros da família, que deveriam estar sentando com eles e fazendo o quê? Com Jesus, e fazendo o quê? Se alegrando. Publicanos e pecadores estão voltando para ouvir a palavra. Pecadores e publicanos estão se arrependendo, estão sedentos pela lei. Em vez deles celebrarem, eles murmuram. E Jesus diz, por acaso a família não celebra quando uma ovelha volta para casa? E aí ele diz, indo para casa, reúne amigos e vizinhos, dizendo-lhes, e parece que ele está dizendo direto para os fariseus, direto para os mestres da lei, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. E aí ele conclui no verso 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o que ele está dizendo aqui? Ele está falando, olha, assim eu digo para vocês, que a alegria de Deus, a alegria dos céus, e a minha alegria, o qual deveria ser a alegria de vocês, é quando um pecador se arrepende, e isso tem muito mais alegria do que 99 justos que não necessitam de arrependimento, provavelmente aqui se referindo aos próprios fariseus, que se achavam justos, que não precisavam de arrependimento. Mas por acaso existe alguém na face da terra que não precisa de arrependimento, gente? Todos são pecadores, lógico que tem um tom de crítica, àqueles que se acham justos. Essa crítica Jesus já tinha feito em outros lugares, quando ele vai explicar para Jesus o que é o verdadeiro arrependimento. Ele diz assim,
2 homens, Jesus conta uma outra parábola, 2 homens chegam à sinagoga para orar, ao templo para orar, não me lembro agora, me fugiu, perdão. E eles estão orando, eles dizem assim, qual dos 2 foi aceito? Aí ele conta, fariseu, escriba, homem da lei, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aquele publicano. Aquele publicano ali, ele é pecador, miserável, mau caráter, ladrão. Obrigado, porque eu dou o dízimo. Até do coentro que nasce no quintal da minha casa, eu dou dízimo com toda a perfeição, eu guardo o sábado. Ele não. O publicano, o pecador, ele dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu não mereço. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou depravado em cada área da minha vida. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador e não sou digno do Senhor. Aí o Senhor Jesus olha para os próprios escribas e fariseus e diz, qual dos 2 vos parece que foi justificado? E eles precisam dizer, contrariados, a verdade óbvia, que quem foi justificado não foi o Senhor da lei, mas quem foi justificado foi o pecador, que com o coração arrependido e sincero se jogou aos pés do Senhor. Eu quero então passar 3 verdades rápidas aqui para você. Primeira verdade, a grande alegria de Deus está em ir em busca dos filhos perdidos. Primeiro lugar, a grande alegria de Deus está em ir em busca dos filhos perdidos. Preste atenção, irmão. Muitos de nós pensamos que a função da igreja é abrir as portas e esperar que os pecadores entrem. Ei, não é assim que funciona. Não é assim que Deus faz. Não é assim que Ele mandou a igreja fazer. Na verdade, a minha conversão, a sua conversão, nem fui eu que fui a Deus. O que Jesus está dizendo é, eu estava perdido e Ele foi atrás de mim. Quando eu andava por caminhos ermos, Ele saiu em busca do meu coração. Não fui eu que fui bom ou melhor do que os outros para ir em busca de Deus, mas foi Deus que saiu em busca de me encontrar para Ele e me atrair de volta para o seu aprisco. Que Ele está dizendo que não fui eu que me direcionei aos céus, mas o próprio Deus que desceu dos céus, se fez homem encarnando em Maria. Ele veio botar seus pés na terra em busca de suas ovelhas perdidas. Ele saiu do seu palácio celestial para viver como homem, sofrer como homem, se limitar como homem, morrer como homem, carregando os nossos pecados e ressuscitar ao 3º dia, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi eu que fui para lá, foi Ele que veio para cá. E pelo meio do seu Espírito Ele veio nos alcançar. É o próprio Senhor Jesus que vem atrás de nós. Não somos nós que conseguimos salvar a nós mesmos, mas é o próprio Deus que me trouxe até aqui. Não é o homem que busca a Deus. Jesus demonstra, é Deus que está em busca dos homens. E é interessante que aqueles religiosos, eles se achavam melhores. Mas o Evangelho de Lucas, em especial, texto onde está essa parábola, ele tem como tema o Evangelho a busca pelos perdidos. O tema é Jesus busca os perdidos. Todo o Evangelho de Lucas vai trabalhar essa ideia de que Jesus está sempre se relacionando justamente com aqueles que o mundo abandonou, que o pecado os fez perder. Vai mostrar Jesus se relacionando com publicanos, com pecadores, com enfermos, com leprosos. Uma atenção especial para mulheres, gentios, samaritanos, viúvas, pobres.
crianças. Jesus é dado uma ênfase em Lucas para mostrar o quanto Jesus ia em busca justamente dos desacreditados da sociedade daquele tempo. E Jesus, então, ele sentava assim, com pecadores, com publicanos, por vários lugares. Ele não tinha medo de se relacionar com eles, antes entendia. Em Lucas capítulo 5, no verso 29, a primeira vez que aparece essa discussão de Jesus sentando com publicanos. E ele vai dizer, então, é quando ele chama Levi, Mateus, um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles, e os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhes. Olha o que Jesus responde. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Tem um outro momento em especial que está no exato contexto que estamos falando, que é quando Jesus fala sobre os ricos. Pode um rico entrar no reino dos céus? Em Lucas 18, quando ele fala com aquele jovem rico, um pouquinho na frente, verso 16, capítulo 16, ele fala sobre o rico e o mendigo. No verso 18, ele fala sobre aquela parábola do fariseu e do publicano que eu contei ainda agora. Ele fala do jovem rico, no verso 18, depois do perigo das riquezas. E nesse do perigo das riquezas, ele vai dizer uma frase que intriga muitas vezes a muitos de nós. Ele vai dizer, é mais fácil um rico, um camelo, passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Versos 24 e 25. Jesus, vendo assim, disse, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino dos céus. E assim ouviram, disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas aí vem o capítulo 19. No capítulo 19, logo depois do nosso texto, aparece um homem muito rico, chamado Zaqueu. E Zaqueu, que provavelmente era baixinho, sobe numa árvore para, entre esses pecadores sedentos por ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus se relaciona com ele dizendo, desce daí que eu vou para a tua casa. Vou para a tua casa. O quê? Um mestre indo se hospedar na casa de um pecador? Que absurdo! Mas Jesus vai até ele. E aquele homem pecador, ele se arrepende, se converte de forma poderosa. Diz o verso 6, ele desceu e toda a pressa o recebeu com alegria. Do verso 19, todos os que viram isso faziam como sempre, murmuravam dizendo, ele se hospeda com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, muito mais do que ele deveria se fosse condenado na justiça até. Mas ele revela de fato um coração arrependido. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A lei falava que você precisava devolver mais 20%. Ele dizia, eu pago 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio fazer o quê? Esse é o tema do livro de Lucas. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Eu só queria dizer que lá atrás, discutindo sobre os ricos, foi dito, quem pode ser salvo? É impossível o homem ser salvo.
É como um camelo passar no buraco de agulha. O livro de Zaqueu, a história de Zaqueu conta assim: o camelo passou pelo buraco de agulha. Porque não é pelo poder do homem, não é pela força humana, mas é em Jesus Cristo, que veio buscar e salvar os perdidos. Ele pode transformar o coração daqueles que ninguém acredita, daqueles que a sociedade considera impossível. Assim, Jesus veio buscar. Segundo lugar, se o Senhor Jesus veio buscar, a alegria da igreja deve estar em buscar os filhos de Deus perdidos. Porque os fariseus estavam reclamando, murmurando. Aqueles que deveriam estar fazendo 3 amigos. Aqueles que deveriam estar convidando publicanos e prostitutas e pecadores para ouvir da lei, eram os que menos tinham interesse. E o Senhor Jesus diz: vocês perderam o coração. Porque o coração da igreja deveria ter a mesma alegria do que alegra o coração de Deus. E o desejo da igreja deveria ser o mesmo desejo que está no coração de Deus. E o trabalho da igreja deveria ser o mesmo trabalho pelo qual o nosso Senhor Jesus veio fazer. Se o Senhor Jesus, ele sentava na mesa com pecadores, publicanos, em busca de buscar e salvar o que se havia perdido, nós temos agora o Evangelho de Jesus para carregar, sentando também em mesas, nos relacionando com incrédulos, talvez até com pecadores desacreditados da sociedade dos nossos tempos, para falar deles, do Evangelho, que é capaz de transformar o pior dos piores do nosso tempo. Você crê que Jesus pode transformar, irmão? Assim, nós temos uma missão. E a gente corre um grande erro na igreja atual de viver uma vida cristã, de levar o evangelho de maneira impessoal. A gente entrega um folheto, ou a gente acha que é só convidar para o dia do amigo, para um culto. Não, não é assim que Jesus fazia e não é assim que a gente deve viver. Pregando através de faixas, cultos públicos apenas, levando pessoas aos templos. Mas Jesus, ele entrava na casa dos pecadores, sentava e comia com eles. Jesus se relacionava de tal forma com pecadores que os religiosos se incomodavam. O evangelismo de Jesus constituía de se relacionar com os incrédulos e permitir que a vida deles fosse impactada com o poder de Deus. Assim todos os amigos, vizinhos, colegas de trabalho daquela casa, assim como aconteceu com Zaqueu, eles também seriam impactados. Porque Jesus está indo em busca. O evangelho não é vinde para a igreja, vinde para a célula, vinde para o dia dos amigos. Não, é ide, vá, se desloque de cidade em cidade, de povoado em povoado, de rua em rua. Nós somos uma igreja chamada para o evangelho, para entrar em cada bairro, em cada rua, em cada beco, entre os mais ricos, os mais pobres, os que são considerados os mais limpos e os mais sujos. Nós temos um evangelho capaz de restaurar a vida e precisamos levar a cada beco dessa cidade. E esse que carrega o estandarte do evangelho hoje é você. Não seja como o fariseu. Talvez você não murmura, mas também não trabalha. Talvez você não murmura, mas também não se empenha. Mas sejamos como o Senhor Jesus, que nos mandou ide por todo mundo com o evangelho nas mãos, buscando as ovelhas perdidas do Senhor. Como ele se relacionou com o publicano, como ele entrou na casa de Jairo para curar a filha dele. Como ele permite que aquela mulher pecadora entre na casa daquele jantar e se debruçasse aos seus pés. Como Jesus foi apelidado, como relatado em Mateus 11:19, amigo
de publicanos e pecadores. Jesus não criou um abismo entre os pecadores e ele, mas antes ele se relacionava com eles. E eu penso que a gente precisa voltar a se relacionar com amigos. E que oportunidade nós temos no projeto Três Amigos? De se relacionar e de cumprir a missão que Deus nos deu. Que a gente não viva um evangelho institucional de que só frequenta aqui dia de domingo, mas que a gente viva como verdadeiros discípulos de Jesus. Eu queria concluir dizendo que eu mesmo, em muitas das minhas atribuições nos últimos 3 anos como pastor de tempo integral, às vezes acabei perdendo-me no meu tempo de evangelizar, mas a esse ano eu me arrependi. E eu e Rossana, a gente repensou as prioridades. Eu vou dar alguns exemplos. Eu voltei a fazer esporte e fui convidar meus amigos que não são da igreja para estar perto deles. Estamos com um grupo de amigos, especialmente um amigo que eu fui, que a gente conseguiu ir atrás e a gente está se encontrando agora empolgado para jogar beach tennis. Mas é esporte, é lazer, é saúde, mas é intencional para estar com ele. Ontem, no churrasco, eu convidei meu vizinho da frente. Eu gosto dele, é bom, nossos filhos vão brincar. Mas a gente tem que pensar, não é só porque eu quis convidar o vizinho, porque ele mora comigo há 6 anos, eu nunca convido. Mas é porque a gente tem convidado, ele já esteve num churrasco, é a segunda vez que ele vai num churrasco lá em casa. É intencional. Porque eu não posso ser só amigo de vocês, não. Porque senão eu não entendi o coração. E você não pode só vir para a igreja de domingo ou participar da célula, porque senão você não entendeu o coração de Jesus e a sua missão. A gente precisa ir atrás dos nossos amigos, aonde eles estiverem. Seja no trabalho, seja na nossa família, seja na bola, seja no hospital, seja num processo de divórcio. Deus quer usar o teu coração para amá-los, a tua mão para apoiá-los, a tua boca para levar o evangelho da salvação. E eu queria convidar você a baixar sua cabeça para dizer: Senhor Jesus, usa a mim. Se essa é a alegria do teu coração, que seja a alegria do meu. Eu me arrependo de por muitas vezes me perder na religião, de tentar encontrar conforto pessoal em cultos e reuniões, perdendo o alvo da missão. Mas, Senhor, o Projeto Três Amigos abre uma nova oportunidade para eu me relembrar da missão. Me relembrar de ser intencional em sair em busca, pagando um preço, subindo e descendo os montes, carregando no colo aqueles que o Senhor quer encontrar. Sabemos que há um preço, é necessário sair da zona de conforto, mas queremos dizer: Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, nos faz ser os pés que caminham na direção dos perdidos, nos faz ser os olhos que olham por aqueles que vagam sem encontrar resposta. Usa a nossa boca para carregar o evangelho que pode mudar e restaurar a vida de muitas pessoas. Faz assim, Senhor. Faz assim. Em nome de Jesus.
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão